pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Terceiro vídeo de correção do PET 2021 do terceiro ano do ensino médio. Então, semana 3 do volume 1, hein? Pessoal, o tema dessa semana foi trigonometria, tá? Então a gente vai olhar mais especificamente as funções trigonométricas. Então já vamos direto para as questões aqui sem perder muito tempo. A primeira questão diz o seguinte, ó. Por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque seu centro. É o passo 1 aqui da figura, né? Então tem um círculo ali e marcou o meio dele. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Corte o barbante com a medida do raio do círculo, é o passo 2. Então, o raio ele é o segmento que une o centro do círculo a qualquer ponto da circunferência dele, ok? Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo, da circunferência, né? Geralmente eu chamo círculo. Tem círculo, depende da nomenclatura, né? Eu costumo chamar o círculo é a figura em si e a circunferência é a voltinha dela, tá? É, Então a gente coloca o barbante encurvado e finalmente desenha os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro, que é o passo 4. Então ele meio que pegou ali o raio e transformou ele num comprimento de arco, tá? E aí tá dizendo que o ângulo central correspondente a esse ângulo é o que nós chamamos de 1 radiano, tá? E ele quer saber qual é a medida aproximada do radiano em graus. Galera, é o seguinte, você tem um círculo, tá? Vai aparecer o círculo. Aí, ó, bonitinho. O círculo, ele tem um centro e aí ele tem um raio. Vamos supor que isso aqui seja o raio dele. Pessoal, quando nós trabalhamos com a volta toda, ou seja, a volta toda é 360 graus, o comprimento dessa conferência, ou seja, o tamanho dessa volta inteira, é calculado fazendo-se 2π vezes o raio, certo? Agora, se ao invés disso eu trabalho com um comprimento, um arco, né, um setor daquilo ali. Ficou bem estranho aqui, mas peraí, deixa eu tentar melhorar isso. É porque se eu fizer a curva aqui vai ficar meio estranho, quer ver? Tá bom. Se eu trabalho com isso aqui com um arco só, que eu vou chamar de x, e aí eu tô te dizendo que a volta aqui, então o ângulo aqui está x em graus, o comprimento, nós queremos que ele seja igual ao raio, ok? Então nós temos aqui, ó, 360 graus é a volta inteira, que mede 2πr, e tenho aqui para x graus, que eu não sei que valor que é esse, o comprimento igual a r. Deixa eu aumentar esse c aqui, né? Então a gente pode meio que montar uma regra de 3, pessoal. Então, ao passo que para 360 graus você tem um comprimento de 2πr, nós teremos aqui que para x graus nós teremos um comprimento r. É uma regra de 3, posso fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou obter que 2πr vezes x é igual a 360 vezes o r. Posso cortar esse r dos dois lados, tá? Nossa, escolhi uma cor ótima aqui, né? Posso cortar o r dos dois lados. E o nosso x, ele vai ser igual ao 360 dividido pelo 2π, tá? Basicamente é isso. Se a gente dividir 360 por 2π, vamos usar a nossa amigona calculadora aqui, 360 dividido por 2... Cadê o amigo π? Tá aqui, ó. Espera aí. Vou colocar um parênteses aqui para a gente não misturar. 2π. Tá aqui, ó. O valor é esse.
57,29, vou escrever aqui do lado, ó. 57,2957, tralala. A gente vai preocupar em arredondar só para a parte inteira, porque as respostas estão todas inteiras, né? Então o nosso corte ele é feito aqui, ó. Como está 29, esse arredondamento ele vai para baixo, vamos dizer assim. Então esse aqui acaba sendo igual a 57. 57 o quê? 57 graus, né? Aqui já estava o grau ali na resposta, mas é 57, ok? Então, pessoal, qual que é a história? O ângulo central para um arco que o comprimento mede igual ao raio, né? Esse ângulo central é 57 graus. Isso é o que vale um radiano. Então, um radiano é aproximadamente 57 graus, ok? São duas medidas diferentes. Agora vamos lá. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular. Configure-a para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Depois calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do gráfico da função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto A. A seta grande indica, no eixo das abscissas, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. Então tá aqui a figura, ó. Você tem ali, tem uma parte do gráfico da função cosseno, correto? E ali é o que você vai obtendo quando você vai aplicando o cosseno várias vezes, né? Pegando o número e o resultado, o número e o resultado, ok? Aproximadamente qual valor sua calculadora estabilizou? Então, pessoal, repare que todas elas começam com 0,739085. Todos têm isso. Então, a gente tem que ficar de olho naquele final. Se ele vai parar no 999, se vai ser no 715, se vai ser no 377 ou se vai ser no 133. Então, a ideia é você escolher um número qualquer. Para isso tem que ter radiano, porque se você botar o número 20, se não tiver em radiano, ele vai entender como 20 graus. Só que não é 20 graus que a gente quer 20 radianos. Tem que ser qualquer número, tá? Porque a ideia do radiano é você associar qualquer número real à função trigonométrica, tá bom? Então vamos lá, ó. Calculator. Deixa eu apagar aqui que ela ainda está com a nossa continha. Então, vou apertar o botão aqui Rad, apareceu ali na tela, ó, de radiano. E aí nós faremos o cosseno, eu vou escolher de 1 radiano para facilitar. Então, o cosseno de 1 radiano deu esse valor aqui, certo? Pego agora e calculo o cosseno desse mesmo valor. Agora subiu um pouquinho. Cosseno desse resultado. Pessoal, aqui vai ser, já vou adiantando para vocês que vai ser muita coisa, tá? Então, ó, a ideia é que a gente chegue naquele 739085. Então a gente vai ficar aplicando várias vezes aqui. É quase que uma terapia isso aqui, tá? Então, ó, você pode ir aplicando várias vezes. Então, ó, tô aplicando aqui. Não tá acelerado, tá, pessoal? Eu que tô clicando aqui. Pera aí. Eu não sei se eu apertei alguma coisa errada ali, eis a questão. Mas eu acho. Olha. Eu tô mexendo no histórico ali da resposta. Vai demorar um pouquinho a chegar desse jeito. Cosseno. Ó, já chegamos no 7.3. Já está estabilizado. Repara que agora está mexendo só depois do 3 ali, né? 7389. Nós queremos que o próximo seja 90, né? Tem que estabilizar no. Pera aí. Pera aí que o professor deu uma viajada bonita aqui. Pera aí. É porque tá fuçando demais o histórico ali, ó.
Ele, por algum motivo, ele tá... Nossa, pessoal, pera aí. Oh! Galera, tecnologia é um negócio muito doido, né? Nossa, eu tô viajando aqui, pera aí. Pera aí. Cosseno. Olha lá, ó, na hora que eu paro, na hora que eu paro a caneta aqui, eu aponto ela, aí ela sobe. Mas não é pra fazer isso. Ah, ótimo. Pessoal, problemas acontecem, né? Quem sabe faz ao vivo. Não vou nem usar caneta não, porque a caneta ela tá me dando problemas aqui, ó. Tô usando o dedo agora. Galera, já estabilizou no 90. Agora nós queremos que apareça o 85, né? Então tá ali 78. Tá ali agora 89. Temos agora 82. Temos agora 87. Opa, tangente não. Temos agora 83. Repara que ele vai subindo e descendo, né? Aí chegou no 85. Mas pode ser que ele abaixe 84 agora. Não, ela manteve no 85. Não, 84, desculpa. Tá vendo? Ele vai estabilizando. 85. 84. 85. 85. Estabilizou no 85. Agora a gente tem que ficar de olho naquele final. Depois do 85, tá ali, ó, 013. Agora tá 214. Agora tá 78, 078. Agora tá 169. Agora tá 108. Agora tá 149. Agora 122. 140. 128. 136. Já deu pra ver pra onde tá indo, né, pessoal? Pelas opções aí já dá pra saber que vai pro 133, né? Mas ó, 130 só pra gente poder obter. É bom que eu tô gastando um bom tempo da aula. Quem quiser passar aí, pessoal, já vai em frente, porque ó, 132, 134, 132 de novo, 133. Aí, aqui agora já vai ficar preso nesse 133, ó. Que agora só mexe no último lá, ó. Tá mexendo 4, tá mexendo 1. Então, realmente, o valor que ele estabiliza é esse, ó. Então, ó, é aquele final com 133. Então tá, né? É aqui, ó, DTD. Ok? Tudo bem? Então não é questão só de ficar gastando calculadora e gastando tempo. Vamos em frente. Quando o ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? Então temos as opções aí, ó. O seu seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. O seu seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. O seu cosseno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. O seu cosseno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Ou a sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. Pessoal, vou colocar para vocês algumas situações aqui, tá? O que acontece, né? Nós temos lá o nosso círculo, né? Vou ter colocado um pouquinho mais afastado. E aí, pessoal, a circunferência trigonométrica é onde a gente analisa o sinal de cada função ali. Eu estou usando esse espaço aqui porque esse espaço depois não vai ser necessário, não. Se você quiser olhar o seno, pessoal, o seno você vai olhar no eixo Y, que é o eixo vertical que passa lá pelo centro. Isso aqui ele não está passando exatamente pelo centro, não. Vamos tentar melhorar aqui. Tá, melhorou.
Você olha aqui, ó. Aqui no caso está o seu seno, de forma que ele vai do -1 até o 1, ok? Então, quando a gente trabalha com a ideia do 20 graus e do 80, é porque a volta inteira é 360, certo? Então aqui no primeiro quadrante, a gente tem do 0 até o 90 graus. Então esse 20 graus e o 80, eles estão aqui. Então o 20 graus ele está por aqui e o 80 graus ele está aqui em cima, certo? Se a gente quer olhar o valor do seno, o que a gente faz? Basta que a gente veja aonde que ele bate no eixo y. Então, certamente que o seno, olhando por aqui, certamente o seno de 80 ele é maior que o seno de 20. Não tenha dúvida, porque a gente está olhando no eixo y. Esse que é o eixo do seno, tá? Então ele está mais próximo de 1 do que o seno de 20. A grande questão é que você não tem uma proporção que é uma proporção direta. Não é porque o ângulo é 4 vezes maior que o seno dele vai ser 4 vezes maior. Não, não tem nada disso. Isso não existe, tá? Não tem essa relação. Se a gente for olhar para a questão do cosseno, o cosseno a gente já olha no eixo x, tá? Então aqui que a gente vai olhar a ideia do cosseno. Então, o cosseno ele também vai de -1 até a 1, de forma que, se a gente fizer aqui o eixo y, só poder dividir o quadrante, ele ficou bem desalinhado, inclusive, também. Vou colocar ele aqui, não, aqui ficou pior ainda. Tá, aqui ficou bom. Da mesma forma que o nosso 20 está por aqui e o 80 está aqui em cima, agora a projeção para poder descobrir onde que está é para baixo. Então repara, quem está mais perto do 1 é o cosseno do 20. Então nesse caso aqui, opa, já escrevi seno. O cosseno de 20, ele que é maior que o cosseno de 80. E os dois são positivos, né? Que é importante destacar. O seno aqui é positivo, o cosseno também é positivo, tá? No primeiro quadrante todo mundo positivo. Mas, de novo, não existe ainda a relação entre o. Não existe a relação de proporcionalidade, aquele negócio direto. Só porque o ângulo é 4 vezes maior, não quer dizer que ficaria 4 vezes também maior ou menor. E por fim, o eixo da tangente ele já é um eixo à parte aqui. Ele é um eixo tangente à circunferência, passando por fora. Então nós temos isso aqui, deixa eu dar uma esticada aqui. Eu queria dar uma esticada, boa. Ele seria esse eixo aqui, então aqui está a nossa tangente, a tangente a gente olha do lado de fora ali, tá? Então vou fazer os eixos aqui também, para poder dividir bem a figura. Só para poder localizar onde está mais ou menos o 20. Então, pessoal, olha só. Se o nosso 20 está aqui, a tangente dele está aqui. Ó. A gente projeta naquela direção. Se o 80 está aqui, aí a tangente dele já vai bater aqui em cima. De forma que a tangente do 80 é maior que a tangente de 20. E as duas são positivas, o negativo está aqui para baixo, tá? Então, realmente a gente tem aqui as duas positivas, a tangente de 80 é maior que a tangente de 20, ok? Agora vamos olhar aqui, ó. Na letra A falou que o seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Então, tudo que fala 4 vezes maior, ó, você pode tirar. Não existe essa coisa de ficar 4 vezes maior só porque o ângulo é 4 vezes maior. Tira isso tudo. Então sobrou nada. Então, essa primeira parte é verdade. Na letra E, por exemplo, ele fala que a tangente é positiva e aumenta. Realmente, ela é positiva e aumenta do 20 para 80. Só que não fica 4 vezes maior, tá? E aí ficamos com duas opções, a B e a D.
As duas falam, aliás, na B fala que o seno é positivo e aumenta. Nós vimos que sim. O seno de 80 é maior que o seno de 20. Então, essa é verdadeira. Na C fala que o cosseno é positivo e aumenta. Na verdade, não. O cosseno, ele diminui, tá bom? Então, essa D é falsa por questão disso. Então, a parte errada aqui é isso, tá? Então, ficou a letra B. Ok, pessoal? Depois eu vou ver se eu falo. Futuramente eu vou gravar um vídeo sobre essa matéria para poder explorar um pouco mais essa ideia, que eu falei muito por alto. Beleza? 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem a intervalos regulares? Pessoal, isso é a chamada função periódica. Periódica porque ela se repete em períodos, tá? Então, de tempos em tempos, ela atinge os mesmos valores. Essa que é a ideia da função periódica, ok? Questão 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo à esquerda. No lado direito da tabela temos um exemplo. Então nós temos uma senoide genérica, que é essa fórmula toda, né? É A vezes seno de 2π sobre B vezes x menos c mais D. De forma que esse A é a amplitude, o módulo dele, né? O B é o período, o módulo também. O C é o deslocamento horizontal, o D é o deslocamento vertical. E tem um exemplo ali do lado. Ele está perguntando qual que é o período da função dada como exemplo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro. Vou abrir meu amigo GeoGebra aqui. Essa daqui é a função seno basicona mesmo. É a função f de x é igual a seno de x. Tá? A gente pode observar algumas coisas. Deixa eu ver se vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Vamos aqui, tá. Vou escolher essa função da caneta. Tá. Então, olha só. Repara que essa que é a ideia da periódica, porque se você for passando o seu gráfico aqui, e eu esqueci que para eu poder passar o gráfico eu tenho que escolher a outra função. Espera aí. Escolher o mover. Se você for passando o gráfico aqui, repara que ele repete. Ele tem sempre o mesmo formato. Isso que é uma função periódica, ok? Então, aí que vem a história do período. O período é onde a função repete. Então, eu vou separar aqui, ó. Vamos fazer um corte aqui. E vamos fazer um corte aqui. Vocês concordam que esse pedaço ele se repete? Se eu pegar esse pedaço que está aqui marcado, ó, esse pedaço aqui, ó, e eu ficar colando ele um atrás do outro, eu vou obter a função inteira. Pessoal, esse que é o período, tá? Isso que seria o período, é o que você repete de tempos em tempos. E repare que o comprimento dele está do 0 até o 6, alguma coisa. Esse 6, alguma coisa, na verdade, é o 2π, tá? Então, o período de uma função, uma senoide, é sempre 2π. Isso se a gente não mexer nela, tá? Aí que vem a questão. Vou tirar esses traços daqui. Eu vou colocar agora aquela função que foi dada lá. Aquela g de x é igual ao a seno de 2π sobre b, x menos c mais d. Nesse exato momento que ela está aqui, ela está com a ideia. Está marcada no 6,28, que é o 2π. Tá? Então ela está com um período igual a 2π. Beleza? Então ela está idêntica àquela função seno de x. Está tudo marcadinho para ficar igual a ela. O que acontece se eu mudar aquele d daquela fórmula? Porque olha aqui, eu não sei se. Deixa eu destacar aqui. Eu nem sei se eu consigo escrever aqui, na verdade. Deixa eu ver. Não, não tem jeito de escrever aqui.
Mas é ali naquele D, aquele mais D da forma. Tá no patch de vocês, tá na questão também. O que acontece se eu mexer nele, naquele D? Olha o que acontece com a função. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Se a gente aumenta o D, a função sobe. Se a gente diminui o D, a função desce. Ok? Então, esse D, ele fica deslocando a função. Aquela coisa de somar alguma coisa ao seno, você só está alterando a imagem dela. Você está alterando onde que está a posição da sua senoide. Ok? Vamos voltar. Eu estou tentando voltar o D para zero aqui, mas está difícil. Aí. Botei o D para zero, por algum motivo ele ficou diferente ali. Mas enfim. E o C? O C é o que está somando lá dentro da função. Olha o que o C faz. Vou aumentar a velocidade um pouquinho, né? O C ele é responsável por deslocar horizontalmente a sua função. Repara que a curva não muda, a senoide é a mesma, correto? Então, o que nós temos aí é que a figura não foi transformada, ok? Então, se eu mexer o C, a gente obtém exatamente a mesma figura. Só fica deslocando ela para direita ou esquerda. Agora sou eu aqui tentando ajustar. Aí. E se a gente mexer o A? Olha que interessante quando a gente mexe o A. Quando a gente trabalha com os valores do A. A curva fica no mesmo lugar, tá? Só que aí você está aumentando meio que as alturas dessas ondas aí, tá vendo? A onda fica maior, menor. Isso é o que a gente chama de amplitude, tá? Então você mexer no A, você está mexendo com a amplitude da senoide, beleza? Então nós já deslocamos a senoide para cima e para baixo, para direita e para esquerda. Ó, eu coloquei o A igual a zero. O A não pode ser igual a zero, né? O A tem que ser 1, né? E o que acontece quando nós mexemos no B? Então, igual eu falei, nesse exato momento o B está igual ao π. Por isso que é o período da função. Agora repara o seguinte, ó. Eu estou aumentando o período da função. Repara que a curva ela vai se abrindo, certo? Se ela está se abrindo, ela está demorando mais tempo para poder repetir. Então o período ficou maior. Se eu diminuo o B, a função vai ficando mais encolhida, vai parecendo uma sanfoninha, e dessa forma o período vai diminuindo, ela começa a se repetir com mais frequência, ok? E no caso negativo, né, se a gente for diminuindo o número, ele vai aumentando o módulo dele, né, então ele volta a abrir. Então se eu parar nesse exato momento aqui, ó, não, esse exato momento não foi muito bom não, pera aí. Eu vou parar em mais que 2π ali. Parei aqui, ó. Repara que dessa vez, onde que está o nosso período? Se eu colocar aqui, ó, se eu marcar aqui, ela só vai repetir aqui na frente, ó. Então, ó, o meu gráfico da função ele ficou aqui, enquanto que o período da, aliás, eu marquei no errado aqui, né? Eu tô olhando a função azul, é mais para frente um pouquinho aqui, ó. Pera aí. Isso, é aqui, ó. Então, ó, é daqui até aqui. O período ele é um pouquinho maior, porque o da anterior ele era aqui, né? Ela parava aqui na anterior, ó. Agora, se eu mexer, se eu aumentar o B, eu aumento o período, então eu estico ela, eu faço com que a repetição demore mais a acontecer. Ok? Então, deu para entender a história?
Então, se eu quiser, então se a gente mexer no A, a gente aumenta a amplitude, a gente aumenta a altura da curva. Se a gente mexer no B, a gente estica ela, então a gente aumenta o período, ou diminui, né? Claro. O C você desloca horizontalmente e o D você desloca verticalmente. Era justamente isso que estava sendo falado lá no enunciado, ok? Bom, então vamos lá. Já que o período ele vem daquele B, repara que na verdade o período então ele é o que acompanha o x, tá? Então não precisa muito preocupar com qual que é a ideia. Você tem que olhar para isso aqui, ó. O seu período vai vir daqui. E repara que aqui só temos o x. Ou seja, quem que multiplica o x na função original? É o 2π. Ah, ótimo. Fiz uma lenha aqui, pessoal. Depois eu conserto. 2π sobre b. Segundo o que está dando aqui, né? Quem está acompanhando o x ali não tem número nenhum, então é o 1. De forma que se eu multiplicar cruzado, eu vou obter que o b é igual a 2π, ok? Então, o período dessa função aqui, que foi dado como exemplo, é 2π. É basicamente fazer esse cálculo, beleza? Então, o período, vamos escrever aqui, né, completar. O período é igual ao módulo, sei lá, período é igual ao módulo de 2π, que é 2π. É a letra B, é a letra D, ok? Tudo bem, pessoal? É isso. Agora, tá, consegui voltar. Bom, então, pessoal, eu já adianto para vocês que vai ter uma. A gente vai ter um vídeo complementar aí, porque quem trabalha com pet sabe. Foram as 4 semanas que vieram no pet e tem mais uma semana, mais uma atividade que eu montei de atividades complementares, tá? E lá vai ter uma questão trabalhando essa ideia e lá eu comento, beleza? Mas isso aqui foi mais simples. Então, na verdade, se você não alterar a parte do x, se for simplesmente x, você não alterou o período. O período da função é 2π. Tá? Agora, se você mexer, o que acontece? Aí que vem a questão. Se você dividir o x for x sobre 2, por exemplo, você está aumentando o período. Agora, se você faz 2x, você está diminuindo o período e por aí vai, mas isso aí é assunto para outro momento. Acho que acabou, né, pessoal? Bom, por hoje era isso. Muita informação para uma aula só. Estamos aí com 33 minutos de aula. Pessoal, obrigado quem assistiu até agora. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para receber as novidades. Compartilhe com os amigos caso tenha alguém precisando. Esse vídeo pode ser muito útil. Agradeço mais uma vez e aguardo vocês na próxima. Valeu!